Então, oficialmente, boa noite a todos, tá? Hoje o nosso ritual é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai, para quem já viu, né? Eu tenho um oráculo, que vou mostrar pela outra câmera, que é uma Halila. Algumas pessoas, opa, botou errado. Algumas pessoas já devem ter visto, né? Eu postando e falando sobre. Esse aqui realmente é um jogo, ele é um tabuleiro mesmo, que a gente vai fazer uma jornada assim bem épica, bem diferente. Ele realmente é um jogo, igual vocês estão vendo, tem dados e tudo mais. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas eu acredito que sim. A gente tem espadas e serpentes, tá? Todas as vezes que a gente cai na cabeça de uma cobra, a gente desce até o rabo e ela significa os medos e bloqueios que vocês têm e estão enfrentando ou precisam trabalhar isso em você. Quando a gente cair na ponta de uma espada, a gente sobe, a gente sobe e ela significa a ascensão, né, e desbloqueios. Todas as vezes que a gente abrir uma casa aqui, é como se fosse uma acupuntura, né? O que acontece quando a gente tá num... A gente vai buscar lá a acupuntura. O cara vai lá e coloca o alfinete, né, bem em cima da dor, né, e aquela dor ela vai dissipando. Então é isso que o Mahalila faz. Ele tem um campo energético, que a gente vai se conectar nele. Ele tem um campo energético, o qual ele vai trabalhando as suas dores emocionais. Eu uso muito ele porque foi uma ferramenta que eu encontrei e me identifiquei muito, porque assim, eu sempre ouvi aquela palavra assim, ai, você, as respostas estão dentro de você. E eu tinha um ódio mortal quando as pessoas me falavam isso. Eu falava, caraca, eu sei que as respostas estão dentro de mim, mas o que é que eu posso fazer para tirar as respostas de dentro de mim? Foi então que eu, estudando tudo mais, algumas ferramentas, e eu queria uma ferramenta física, isso foi antes até de eu começar os atendimentos com as velas, e foi que eu me identifiquei muito, porque o Mahalila, ele realmente ele tira de dentro de você as respostas ali que estão no seu interior, no seu inconsciente. Então, ela vai trabalhar o seu inconsciente, tudo aquilo que está lá guardado, as 7 chaves dentro de você, certo? E aí, tudo bem? Então, como que vai funcionar? Eu vou fazer a jogada no coletivo, porém, individualmente, cada um vai fazer a sua própria pergunta. Eu vou ajudar e instruir vocês, tá? Daí, vamos lá. Quanto mais objetivo você for na sua pergunta, melhor vai ser o direcionamento que o oráculo, o jogo, vai passar para você. Então, vamos lá. Papel e caneta, vocês vão escrever a data de hoje, o nome completo de vocês, para a gente conectar no campo. E vocês vão fazer uma pergunta. Vou dar alguns exemplos. Quais emoções eu preciso desbloquear para crescer profissionalmente na área da saúde? Não sei, né? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem ir mandando as perguntas de vocês no chat e qualquer coisa eu dou uma ajuda aí para a gente alinhar bem certinho para ficar bem legal a pergunta. Então, na parte de relacionamento, quais curas eu preciso me libertar? Quais bloqueios eu preciso me libertar para me abrir para um novo relacionamento amoroso, né? Porque relacionamento pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, quanto mais objetivo a gente for, melhor. Então, por isso tem que colocar relacionamento amoroso saudável ainda, né? Ou que vocês estão pensando? Como que eu tinha colocado lá sobre 2025, né? O que eu preciso curar em mim para que o ano de 2025 seja um ano maravilhoso na área financeira e amorosa
da minha vida, entendeu? Como faço para desenvolver habilidades de realizar múltiplas atividades? Vamos lá, tá. Então, deixa eu ajudar aqui, Raquel. O que eu preciso, Raquel, acho melhor assim. O que eu preciso desbloquear em mim para aprender a desenvolver habilidades em realizar múltiplas atividades. Aí você tem que colocar para que finalidade? Para crescer profissionalmente, para prosperar financeiramente, tipo, tenta dar um direcionamento assim, para que você quer resolver múltiplas atividades. Por exemplo, você pode limpar a casa fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma múltipla atividades, entendeu? Então, tenta direcionar ali a sua energia, a sua pergunta para algo mais específico, entendeu? Para prosperar, alcançar sentimento completo. Então, o que eu preciso desbloquear em mim para aprender a desenvolver habilidades de realizar múltiplas atividades com o objetivo de prosperar e alcançar sentimento de completude, né? Acho que seria legal. Escreve aí. É importante a gente escrever a mensagem, a pergunta no papel, porque para vocês voltarem depois. O que eu preciso curar em mim para 2025 ser um ano de prosperidade financeira e não ter medo de empreender. Eu acho que ficaria melhor, Jana. E... Peraí. O que eu preciso curar em mim para 2025 ser um ano de prosperidade financeira, ser um ano de prosperidade financeira e crescer profissionalmente. Eu acredito que seria legal também. Ou crescer a minha empresa, não sei se eu acho que você tem uma empresa, né? Porque daí o medo seria um rolê que você precisaria curar, vou dizer assim. E provavelmente sai aqui. Como eu posso desbloquear a prosperidade em minha vida? Legal. O que eu preciso aprender para o que eu preciso desbloquear para a prosperidade vir em minha vida. Só que, ó, aqui tá uma chave, Márcia. Prosperidade pode ser em tudo, tá? Tipo, financeiro, amorosa, profissional. Então, se você quer geral, beleza, é isso aí. Mas se você quer, tipo, algo mais específico, tipo, financeiro, aí você coloca. O que eu posso desbloquear o que eu preciso fazer ou aprender para desbloquear a prosperidade financeira na minha vida, né? Mas aí, quando a gente coloca também a palavra prosperidade, vocês precisam entender o que é a prosperidade para vocês, né? Quero abrir uma empresa. Então, deixa eu te ajudar aqui, Jana. O que eu preciso curar em mim para que em 2025 eu abra minha empresa sem medo e que ela prospere financeiramente? O que você acha? Não me peço para repetir, que eu não lembro. O que eu posso fazer para abrir caminhos? Tá. O que eu preciso curar em mim ou desbloquear para abrir caminhos na área do amor, saúde e família? Tá. O que eu preciso curar em mim, ou o que eu preciso desbloquear, ou o que eu preciso aprender para que os caminhos para que eu encontre. Eu não gosto muito de abrir caminhos, eu gosto muito de usar mais assim a palavra sucesso, para que eu tenha sucesso
na minha vida amorosa, na saúde, na família, harmonização familiar. Ou o que eu preciso curar em mim para ter sucesso em 2025. O que eu posso curar em mim para ter sucesso em 2025 no amor, na saúde e na família. O que você acha, Mara? Jonas, conseguiu fazer sua pergunta? Ok. Julie, conseguiu entender? Gi, eu não vi aqui se você mandou. Gi, conseguiu entender sua pergunta? Precisa de ajuda? O que eu preciso curar para que o ano de 2025 chegue próximo financeiramente e que eu tenha saldo de caixa positivo? Fechou. Legal. Muito bom também. Pode ser mais de uma pergunta, não. Senão vai ficar bem confuso. O que você pode fazer é depois reassistir e você pode fazer uma pergunta nova. Você vai ver que vai sair coisas diferentes, entendeu? Tipo, vai te dar insights diferentes, provavelmente. Flávia, posso prosseguir? Como é que tá aí? Depois você vai acompanhar. Posso prosseguir? Então vamos lá. Então, por alguns instantes, só para conectar o campo, eu vou pedir para que vocês respirem, podem fechar um pouquinho os olhos, respirem bem fundo, vamos diminuindo um pouquinho a ansiedade, pedindo para que se conectem com os mentores, com os guardiões de vocês, anjo da guarda, como vocês chamam, para que eles nos guiem nessa jornada e eles nos conduzam aí para conexão com o seu inconsciente, com o seu eu superior. Então, nesse momento, você vai fazer um mergulho. Imaginar que você está mergulhando dentro de você. E você vai encontrar como se fosse uma porta, e você pode abrir essa porta. E lá dentro vai ter como se fosse uma alma, uma energia. Eu chamo também de centelha divina, que é o seu eu superior. E ali, para ele, mentalmente, você faz a pergunta que você escreveu e peça para ele te direcionar. E ele não vai te responder agora e tá tudo bem, ele vai te dar um direcionamento. Então, nesse momento, você pode ir respirando bem fundo, sentindo no seu corpo uma energia leve, uma energia tranquila. E pode, aos poucos, abrindo os olhos. Isso aí. Minha cachorra está fazendo alguma arte. Então, vamos lá. Para quem já viu eu tirando das outras vezes nas jornadas, o Mahalilo, o jogo, ele é realmente um jogo de tabuleiro. E ele tem um personagem, e esse personagem são os 12 arquétipos que foi criado
por Jung, tá? Então, aqui eu tenho 12 arquétipos, e é eles que vão ser o nosso personagem do nosso jogo. Não existe um arquétipo bom e nem ruim, todos eles têm aí o seu lado luz e o seu lado sombra, tá? Então, aqui eu vou escolher. Ai, socorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me veio 8 na cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aqui. Vou colocar aqui na frente para vocês verem. Esse aqui é a carta do governador. Então, assim, todas as vezes que eu estiver explicando, para você não se perder, você sempre vai ler a sua pergunta. Porque tudo que eu for ler agora, a partir de agora, tudo que eu for falar para você a partir de agora, vai ser referente à sua pergunta, entendeu? Então, e tudo que acontecer a partir de agora no campo, tanto aqui quanto aí na casa de vocês, faz parte do campo. É normal, é assim mesmo. Outra coisa, eu queria fazer um combinado com vocês de que quando, tipo, surgir algum insight, para eu saber que eu estou no caminho certo aqui, quando surgir algum tipo, nossa, é isso mesmo? Vamos lá, eu queria usar uma palavra, não sei, tipo, como se tivesse desbloqueado. O que vocês acham? É uma palavra fácil de escrever, tipo, luz? Não sei. Pode ser? O que vocês acham? Me veio luz na cabeça. Tipo, todas as vezes que alguma coisa, tipo, fizer sentido para vocês, vocês escrevem assim, luz, e eu vou saber que fez sentido, que é isso mesmo, que tá virando chave aí. Ou chave, né? Viradas de chave aí. Fechou? Então vamos lá. Esse é o nosso arquétipo. Esse arquétipo é o governante. O governante, ele tem como meta o que é exatamente o que a gente está trabalhando, que é ordem, que as coisas então estarem organizadas, e ele também deseja muito um reino próspero e harmonioso na sua vida em geral. Ele tem como medo o caos e a perda de controle. Quem aí tem medo de perder o controle? Bah. Ele tem como dádiva a, a inteligência, a responsabilidade, a competência e o controle. E uma reação à tarefa. O que é uma reação à tarefa? Aquilo que você precisa fazer para você alcançar os seus objetivos aí da sua pergunta. Seria o seguinte: assumir total responsabilidade pela sua própria vida. Encontrar maneiras de expressar no mundo o seu self mais profundo, o seu interior mais profundo. O que seria isso, assumir as responsabilidades? Hoje em dia, nós estamos muito. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho lá, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Meu? Tipo isso. Ou quando a gente está pedindo sempre a opinião dos outros, o que você acha de fazer isso? E aí talvez você não faz porque a outra pessoa não te aprovou, não achou legal. Então, aqui é você assumir a sua responsabilidade, assumir as rédeas da sua vida para que você aí consiga realizar o que está na sua pergunta ali. Entenderam? Faz sentido para vocês aí? Então, vamos lá. O governante é o que é o senhor de si mesmo. E ele nos fala da relação com o poder pessoal, a visão do todo e a capacidade de gerir os recursos disponíveis. Sendo esses atributos claramente
remete ao nosso masculino interno, presente tanto no homem quanto na mulher. O masculino distorcido, trouxe muitas marcas e feridas que geram uma reação a tudo que contém essa energia. Ou seja, eu nego a distorção, mas dentro do pacote nego as potenciais qualidades. Então, aqui ele está dizendo como é que seria se você tem o seu masculino desalinhado, né, distorcido. É como se você negasse as suas qualidades. Então, o que você precisa aí para curar? Aqui já tem um insight do que você precisa ir para curar ou para desbloquear. É o quê? Assumir as suas potenciais qualidades e não negar elas, certo? Gente, eu sei, é normal abrir a boca, bocejar durante o atendimento, é porque o campo tá bem denso. Acontece mesmo, por isso que consomem bastante água. Se tiverem um docinho aí, vai ser legal também. Mas aí, se você está alinhado com a sua energia masculina, o que é que vai acontecer? Você vai perceber as coisas de forma mais clara, porque a energia masculina, ela está muito ligada com o ir para a vida, com o profissional também, sabe? Com o ir para a luta. E aí, se você está com essa dificuldade de ter clareza das suas coisas, você vai ter algumas qualidades, como o poder pessoal um pouquinho apagado, um pouquinho tipo, de não valorização, capacidade de prover e empreender. Então, se a sua energia masculina está alinhada, você vai ter essa capacidade de prover, de empreender, de lidar com autoridades. E que são provavelmente o que vão te ajudar com essa pergunta que você fez, certo? Mas o que esse arquétipo nos traz muito é uma energia de ter sempre muito controle e muita autoexigência e uma dureza e uma tirania interna. É de que tudo tem que ser perfeito, tudo assim tem que estar alinhado. E esse trabalho nos trilha aí, deixando esse poder distorcido, sendo. Gente, eu tô tão desnorteada, vocês não têm ideia. Deixa eu só baixar um pouco a vibração do campo, senão não consigo me concentrar. Me diga uma coisa aí, como é que vocês lidam com autoridades? Vocês se dão bem com autoridades, não dão? É difícil? Porque esse arquétipo, ele traz assim como se não tivesse um bom relacionamento com as autoridades. Até mesmo com os chefes, né, com os pais. Então, sempre tem ali um conflito. Talvez o que você precisa curar em você é aprender ter uma boa relação com autoridades. E ter grandes realizações do seu da sua potência pessoal. Quais são suas potências pessoais? Você sabe quais são? Esse arquétipo também nos traz a necessidade de uma disciplina, de ordem, para que você consiga aí colocar as coisas mais em andamento, para que as coisas fluam, certo? Se você já possui essas características, está equilibrada essa energia masculina dentro de você, maravilha, perfeito, sabe? Mas tenta não se autoexigir, não ser tão tirana interna, não ser tão dura consigo mesmo. Tenha também mais energia feminina, como entrega, flexibilidade e empatia.
Gente, esse arquétipo, tipo, é tão pesado. Deixa eu pensar. E aí, vocês acham que essa energia masculina tá distorcida ou tá alinhada em vocês? O que vocês acham? Tem muito mais energia masculina do que feminina? Geralmente, sim, né? São muitos críticas exigentes. O que é que vocês precisam curar em si mesmo? Fez algum sentido? Então, vamos lá. Na verdade, a gente não começa. Tô cansada de ser a provedora, tudo eu. Então, tá bem distorcido, então, essa energia masculina, né, Márcia? Então, a gente não começa na casa um, né, como nos jogos. A gente não precisa também chegar na última casa, que é o 72. O nosso objetivo é ter insights e desbloqueios, certo? Então, talvez a gente pare no meio do caminho. E aqui, se vocês forem ver, eles são 7 chakras também, tá? Então, cada linha, ela vibra num chakra diferente, certo? Então, a gente vai iniciar aqui pela base. E a gente não inicia no 1, a gente inicia no 6, que é quando a gente abre o campo. E o 6, ele fala sobre essa desconstrução de você mesma. A partir de agora, tudo aquilo que você sabe sobre você vai ser desconstruído, porque a gente vai se conectar com o seu inconsciente. Tá vendo aqui, enrolado aqui numa bola, assim, que é o apego de que você sabe que sabe, acha que sabe demais, igual o governante, né? O governante acha que sabe de tudo, tem autoridade, e não bate a bola, não. Então, a gente vai desapegar, se desconstruir, que é essa falsa identidade, para que a gente comece e inicie o nosso aí, os nossos insights. E aqui a gente começa no 7. O 7, ele fala sobre a nossa vaidade e o nosso orgulho. Olha que legal a imagem. A imagem de um carinha, né, todo esmilinguidinho ali, mas tem uma puta de uma máscara na cara ali, sabe? De tipo, tá tudo bem, tá tudo, né? E essa carta, ela traz uma energia, ela traz para a gente curar, né? Então, que cura que você precisa para atingir o seu objetivo? É curar a sua ferida original, da inadequação, da inferioridade, de resultado em falsa autossuficiência e de solidão, né? Eu sei que é um pouquinho dolorido ouvir isso, mas, né? Se a gente está aqui para curar e para desbloquear, que doa e que vai embora, certo? Então, essa carta, ela traz para gente essa questão do orgulho, de uma falsa identidade. Então, que máscara que você está construindo para a sociedade, para si mesma? Que máscara que você está usando? E aqui ela traz essa ferida de inferioridade, de inadequação. É como se você se sentisse um peixe fora d'água. Não, tipo, não consigo me encaixar aqui. Então, se você não consegue se encaixar nesse rolê, alguma coisa está errada. E aí você vai usar uma máscara para tentar se encaixar. E assim como a raiva, o orgulho também nasce de uma tentativa de compensação. Quando nos sentimos inferiores aos outros e temos medo de que isso seja de verdade, acionamos um mecanismo que seria a vaidade. E aí que a gente cria uma autoimagem. A vaidade aqui não é a vaidade de se emprequitar, de estar bonita, não. É uma vaidade de que você vai construir uma máscara de superioridade para, tipo, tá tudo desmoronando dentro de você. Mas você vai rir e vai falar assim, não, tá tudo bem.
Não, é isso mesmo. E aí vem a questão da energia feminina distorcida, de você não receber e não querer receber ajuda, certo? E aí essa questão do orgulho, porque o orgulho ele é difícil de a gente assumir. E realmente ele é dolorido. O campinho pesado hoje, hein? Pois ele quer te proteger de si mesmo. Então você usa o orgulho como um mecanismo aí de defesa para que você não se sinta inferior. E quantas vezes a gente está num relacionamento, né, amoroso, e a gente acaba aí baixando a nossa bola, baixando o nosso brilho, para não, usando uma máscara, né? Vou usar esse exemplo, para caber naquela vida ou caber nesse relacionamento, certo? Então, o que é que você precisa curar em você mesma? O orgulho, certo? Essa questão, esse sinônimo de ser inferior às outras pessoas. Você não é inferior às outras pessoas. Não estou falando que você, nossa, que você é fodona, mas você tem valor. Então, o que você precisa curar e desbloquear em você? O seu alto valor também, certo? Eu sei que isso é bastante desafiador, principalmente desmascarar isso, mas é necessário para que a gente consiga aí avançar nessa jornada. E aqui eu sei que você vai ter uma resistência de até transparecer as suas fraquezas e as suas fragilidades. Então, quais são as suas fraquezas e fragilidades que você não quer transparecer para as outras pessoas? Então, aqui vem outro ponto que você precisa curar em você mesmo. E quando a gente assume as nossas fraquezas e fragilidades, a gente está falando da energia feminina, certo? Aqui você está sendo convocado para estudar um pouco das suas máscaras. Que máscaras que você está usando de autossuficiência, de que dá conta de tudo sozinha, de que não se mistura. E você pode até estar rodeado de inúmeras pessoas, mas se sentir sozinha, se sentir perdida, né? Que é a questão de estar inadequada. Então, qual que é a virada de chave aqui que você precisa fazer? É reconhecer o seu próprio valor, reconhecer a questão da humildade, não ficar vagando em busca de alternativas para agradar os outros, não desperdiçar a sua energia sobre o que as pessoas vão pensar de você. Então, se você vai abrir a sua empresa, cara, não fica pensando, eu vou abrir minha empresa, o que as pessoas vão pensar de mim? Foda-se, dane-se. Abra a sua empresa e seja feliz, sabe? E aí você precisa assumir o seu lugar no mundo sem medo, né? Brilhar, aparecer. E eu sei que isso é desconfortável, mas estou aqui para chacoalhar. Hum. E aí, fez algum sentido para vocês? Tem que ficar difícil levar umas pauladas aí, hein? Mas é para o nosso bem. Então, vamos lá. Ai, ai. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é uma cabeça de cobra. Então, ela fala de medos e bloqueio. E aí, a gente cai na 12. Olha que legal a 12. Eu gosto muito dessa carta, apesar de ela ser uma cabeça de cobra. É uma das cartas que me fez entender a questão sobre a inveja.
Então, vocês podem ver aqui, é uma carta que fala de inveja, sobre você se comparar, sobre você não reconhecer o seu próprio valor, novamente trazendo uma questão de inferioridade, de se sentir inferior, certo? Então, aqui, o que, que você precisa curar e desbloquear em você, né? Essa questão de se comparar tanto, essa questão de não se valorizar. Então, aqui também tem ótimas coisas que você pode já trabalhar em você. E o que, que é inveja? A inveja, as pessoas acham que ela é algo tipo, a pessoa tá me invejando. Mas eu aprendi com o jogo que a inveja é mais ruim para você do que para outra pessoa. Mas não é porque a outra pessoa tá te invejando, é porque você tá deixando de ser quem você é por medo do que a pessoa te inveje. Calma aí, vou tentar explicar melhor, tá? A inveja, ela está muito relacionada a uma ferida de inadequação. É como se fosse um sentimento de incapacidade, de impotência. Quando alguém, através do seu brilho, sucesso, tenta te colocar para baixo. Então, assim, você deixa de colocar o seu brilho para fora, você deixa de mostrar os seus dons e talentos, e o governante ele fala sobre isso também, de dons e talentos adormecidos, né? Você deixa de colocar o seu brilho para fora com medo de que o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, com medo de que vão, ai, nossa, a inveja vai bater forte aqui e as coisas vão dar tudo errado para minha vida. Então, o que, que você pode fazer para que a inveja não pegue em você? Se sentir superior. Aqui não fala da inferioridade, então ser superior. Não estou falando de se achar, nossa, se achar a pessoa mais importante. Não, eu estou falando para que você, tipo, ela tá falando de mim, dane-se. Ela tá me invejando, nossa, mas a inveja dela não bate em mim, porque a minha energia tá mais elevada. Então, aqui a inveja, ela vem muito vem muito mascarada mais para você mesmo, como um mecanismo de desculpa, de não colocar o seu brilho para fora, do que do que o outro ali tá te invejando, certo? E aí o que que acontece? Quando a gente não coloca o nosso brilho para fora, né? Eu falo dessa forma, quando a gente não coloca o nosso servir para fora, o nosso dom para fora, você pode até estar prejudicando as pessoas ao seu redor que se beneficiariam com esse brilho. Ou que, nossa, você seria como se fosse, como é que fala a palavra? Exemplo, né? Então você seria como se fosse exemplo das pessoas. E aí não, você, tipo, não vou fazer porque as pessoas vão me invejar, né? Não, muito pelo contrário, às vezes você está sendo motivo de inspiração para outras pessoas. Então comece a olhar mais para esse processo de inspirar pessoas do que você atrair a inveja dos outros. E a inveja também, ela está carregada de uma forte energia de rejeição. Isso está no seu inconsciente, é como se você se protegesse também para que você não seja rejeitado. E quando você amadurece, quando você, tipo, Dani, se eu vou colocar meu brilho para fora, que as pessoas me invejem, tanto faz, você está aí sendo mais humilde, né? Você está sendo você está colocando o seu valor para fora. E essa carta, ela traz assim, que você precisa se conectar com a sua própria força. Então, o que, que é que você pode fazer aí? Quais viradas de chave você pode fazer? Se conectar com a sua força, com o seu poder pessoal, com a sua essência. Quais são as suas essências? Com o seu poder genuíno, com o seu valor. E parar, principalmente, parar de se comparar. Parar de se comparar. Não ficar se comparando com outras pessoas. Não é porque eu tenho 31 anos e que com 31 anos minha mãe tinha casa, carro, 2 filhos, né? Não, hoje em dia as coisas são diferentes.
Então, parar de se comparar em que a grama do vizinho está mais verde, mas às vezes é artificial. Então, não se fica se comparando. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu percurso. E aí, se valorizar pela sua jornada, se valorizar por quem você é, certo? Então, ele diz aqui no final, né? Não adianta você querer ser um limoeiro se você é uma jaqueira. Uma jaca nunca vai dar uma boa limonada. E aí, a gente cai num rolê bem. Eu sei, gente, tá pesado o rolê aqui, hein? Mas tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Como é que tá aí? Vocês estão muito quietinhos. Então, a gente do 12, a gente desce e a gente vai para o 8. Olha só o que é o 8. O 8 também é um grande tapaço, um chacoalhão, um chute que é sobre a avareza, sobre o medo da escassez, sobre a falta de confiança no fluxo da vida e sobre dar e receber. E ali em cima também ele fala de pactos de vingança. Lembra o arquétipo aqui do governante que ele fala que ele tem medo de soltar o controle? Essa carta aqui ela vem falando exatamente a mesma coisa, que é sobre a falta de confiança no fluxo da vida. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente confiar, mas vem cá, tá chovendo aí na sua cidade. Tá chovendo pra caramba. Mas você não confia que um dia vai sair sol? Você não confia que o sol tá ali, que o sol existe, que uma hora vai agir luz, sair de. Uma hora não vai vir sol? Então, confiar mais no fluxo da vida, confiar que as coisas vão vir para você. Não ficar segurando, tipo, nossa, se eu comprar agora, sei lá, uma limonada agora, amanhã pode ser que eu fique sem nada, mas se eu confiar que vai entrar um dinheiro e eu comprar limonada, então eu vou comprar limonada agora e vai entrar um dinheiro amanhã para eu comprar outra limonada amanhã. Não sei se vocês conseguiram entender o meu. Então, essa carta ela fala muito sobre esse medo da escassez. Só que é uma falta que ela não existe. O mundo aí, ao redor, ele é muito abundante. E ele quer que você seja muito próspero. Só que você tá igual o tiozinho aqui, ó. Tá vendo? Igual o tiozinho aqui, ó, carregando o saquinho de dinheiro e escondendo ele, tipo, apegado a ele. Então, se algo está te faltando, e não falando só em questão de dinheiro, é porque falta você também dar algo para o mundo. O que é que você está se negando a entregar para o mundo? E eu vou falar para você, hein? Sabe o que é que você está negando para entregar para o mundo? O prazer pela vida, a felicidade, a alegria, parar de falar tantas preocupações. Talvez seja isso. Falar mais sim para viver, e confiar mais que as coisas vão vir para você de forma mais leve. Porque a gente foi educado de que a gente precisa trabalhar muito para receber, para que as suas necessidades sejam atendidas. Mas isso é uma crença limitante. E aí você passa a vida inteira ralando, acumulando bens materiais, mas, mas mesmo assim uma hora vai te faltar alguma coisa, que é o quê? Amor, a vida, não sei, certo?
E essa carta, ela tá trazendo uma energia da raiva. Então, e um pacto de vingança. O que é o pacto de vingança? Eu acho que eu falei isso em um dos vídeos também. Que se eu tenho para dar, se eu não recebi o que eu queria, então eu não vou dar o que eu tenho para dar. Porque lá na minha infância eu não recebi o que eu queria. Então, eu não vou conseguir entregar o que eu tenho. É como se, sabe quando você está agarrado numa pedra, me veio essa imagem na cabeça. Você está agarrado numa pedra lá numa correnteza, num rio. E aí você está com medo de soltar, porque você não sabe como vai ser o percurso do rio, mas ele pode te levar numa grama verdinha ali e mais aconchegante. Mas você prefere fazer o quê? Ficar agarrado lá naquele rio, naquela pedra, se machucando e não confiando. Entende? Então aqui também vem essa questão. E assim, tantas vezes você quer se mover em direção a realizar o seu propósito e também a prosperidade, mas você não consegue, porque o propósito, a prosperidade e o seu propósito só podem ser colocados em movimento quando finalmente você começar a dar o que você tem aí, que você está guardando. E se existem pactos de vingança, você pode se deparar com uma resistência. E aí você vai ficar paralisado, não vai conseguir se mover e não vai nem ir para a direção que você quer. Então, aqui também traz uma energia do medo e uma falta de confiança no fluxo da vida e de que as coisas vão ser supridas para você e suas necessidades. Teve uma época, gente, que eu estava numa fase muito, mas muito foda da minha vida, muito ruim da minha vida, tanto financeiramente quanto emocionalmente, que assim, e eu achei uma psicóloga, uma terapeuta, que eu vou falar para vocês, era 250 a sessão. E eu tinha que fazer 4 sessões por mês, né? Ou seja, era 800 e pouco. E eu não era nem CLT, eu era autônoma. Nem terapeuta eu era ainda, né? Eu era, enfim. E eu falava, eu não sei como vai vir esse dinheiro, mas todas as vezes, um dia antes da sessão da terapia, eu marcava a terapia, a sessão, sem R$ 1 no bolso. E um dia antes, eu recebi o dinheiro certinho para terapia. E eu confiava que aquele dinheiro ia vir, que era para o meu bem, entendeu? Então, talvez seja sobre isso. Estou contando uma parte da minha história, do que eu vivi. Então, eu nunca tinha um valor X, assim, eu não sabia quanto eu poderia receber. Mas eu confiava de que eu ia receber aquele valor e sempre chegava, sempre conseguia fazer uma venda, eu sempre recebia de um cliente, enfim. Dava tudo certo no final das contas. Então, eu confiei que a vida me supriu todas as minhas necessidades. E eu acreditei nisso e as coisas foram melhorando. E aí, o que você precisa também fazer é olhar para frente com o objetivo de construir coragem. Coragem necessária para fazer o que precisa ser feito. E aí, o que é que você precisa fazer e não está colocando em prática? E aqui, só para reforçar, não existe falta no mundo. A escassez, ela é uma ilusão. Ela é uma energia e um mecanismo de um desperdício de energia e um mecanismo de construção da realidade. Ou seja, o medo acaba gerando a escassez. Então, o que é que você precisa curar em você? O medo. E aqui você abre uma investigação para você entender o que é que eu preciso dar para o mundo. E às vezes não é muita coisa, não, tá? Às vezes, igual eu falei, às vezes é felicidade, amor, alegria. Às vezes não é você ser um Buda ou enfim. Então, o que é que você pode contribuir? O que você pode entregar aí para
para o mundo, né? Para que as coisas melhorem. Barbaridade. Ó, 5 de novo? 8. 1, 2, 3, 4, 5. 13. Uia. Ai, essa carta também é impactante. Essa é a carta da preguiça, da estagnação. Então, assim, vocês podem ver que saíram bastante cartas falando sobre bloqueios e medos que vocês precisam trabalhar em vocês, que é o que correspondem aí à pergunta de vocês. Então, aqui, gente, aqui tem ouro. Se vocês pararem para prestar atenção, nessas cartas aqui que saíram, tem muito ouro. E aqui tem mais um. Então, lembra que eu falei para vocês que vai ir uma acupuntura ali e vai trabalhar na energia de vocês? Então, vai ser trabalhado também essa questão da estagnação e da preguiça. Então, provavelmente, você vai receber aí uma energia para você colocar o que precisa ser colocado para o mundo. Esta carta, ela fala que você precisa fazer o que precisa ser feito. E ela também diz essa questão de falta de energia, de estagnação, de raiva, de uma raiva reprimida também. Então, aqui eu também aprendi que a preguiça não é que você está fazendo o corpo mole. A preguiça, ela está sendo para você um mecanismo de defesa, para você não encarar o que precisa ser feito. Então, é como se, nossa, eu preciso fazer post para o meu Instagram para divulgar minha empresa. Ai, mas agora eu tô com uma preguiça de eu fazer depois. Por quê? Por que eu tô com preguiça para fazer um post? É porque eu vou ter que colocar minha cara no Instagram. E o que eu tenho? Ah, eu tenho medo de que as pessoas me julguem, né? De que as pessoas me comparem com outros profissionais e não gostem de mim. Então, a preguiça, ela vem com esse mecanismo de defesa. Ai, Mari, mas eu não sou preguiçosa. Eu faço muitas coisas, né? Eu faço muitas coisas. Ok, isso também é uma forma de fuga. Ser uma pessoa workaholic e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porém não fazer o que realmente precisa ser feito. Então, se você quer prosperar financeiramente, se você quer melhorar a questão amorosa, profissional, o que é preguiça, né? O que é que você está deixando para depois? Então, escuta o seu corpo e veja qual que é a preguiça que você está aí se boicotando, sabe? Não sei se entenderam o que eu quis dizer. Então, e aqui ela também fala sobre uma raiva reprimida, que ela causa paralisação. É quando você precisa se esforçar muito para sair da sua zona de conforto, porque você ali está congelado por não querer entrar em contato com a sua raiva. E isso te acaba fazendo com que você não queira nem entrar em contato com um objeto ou com as coisas que aconteceram, porque o sentimento da raiva vai te destruir. Só que assim, a raiva ela pode ser usada de duas formas. Uma delas é você usar ela como combustível para você se alavancar, e outra que você pode usar ela como um combustível para se autodestruir. Qual que você prefere? Então, eu tô num emprego que eu não gosto. Nossa, que raiva. Você vai ficar reclamando e se autodestruindo todas as vezes que você vai para o emprego? Ou você vai fazer um currículo massa diferente, vai fazer uma qualificação melhor e entregar um currículo em outras empresas? Então, esse é o movimento da raiva. E você precisa colocar ela também em movimento. Que eu até mandei em áudio hoje falando sobre usar a raiva para fazer atividades físicas, né? Como se você precisasse descarregar a sua raiva nas atividades físicas também. E quando você usa essa raiva como autodestrutividade, você provavelmente não está prosperando,
e não tem uma satisfação pessoal também. E aí vem a questão de você aprender a lidar com essa energia. Uma coisa também que aqui diz sobre essa casa, ela abre assim uma observação para vocês olharem para os amortecedores, para vocês não sentirem a raiva. O que são amortecedores? É ficar alienado, ver muito Netflix, redes sociais, seriados, que mais? Comida, sexo também, veio isso em mente. Que mais que pode ser usado como amortecedor? Bebida alcoólica, cigarro. Então, o que você usa para tipo, eu tô ansiosa, daí vai lá e fuma, né? O que é que você tá usando de amortecedor para não sentir a raiva? Então, comece a usar essa energia para ela circular dentro de você e você começar a usar ela como um mecanismo aí de alavancagem e não de autodestruição. Louco, né? É muita coisa. É muita coisa, gente do céu. Muita coisa. Ai, ai. Quantas cartas aqui foram? Uma, duas, três, quatro. Vamos ver o que vai sair. Três. Uma, duas, três. Barbaridade. Ok. Então, quando a gente fala de bloqueios e curas, realmente cai bastante mais essas duas linhas. E aí a gente cai de novo numa cabeça de cobra, que é a carta 16, que é uma carta que fala sobre o ciúme. Só que não é um ciúme como vocês conhecem também. É um ciúme diferente. Aqui diz assim: profunda desconexão consigo mesma e com a própria força, gerando insegurança e medo de ser trocado. Olha só que interessante, né? Ele tira de dentro do outro aqui para dar para o outro um presente, enfim. Então vamos lá. Essa carta ela traz uma manifestação de paranoia, de apego e autocontrole. O que é essa paranoia? Nada mais é do que a ansiedade. A ansiedade, né, quando você vive muito no futuro e você cria uma história na sua cabeça que às vezes nem existe. Então, o que é? Qual que é a sua pergunta? O que é que você precisa curar em você? O que é que você precisa desbloquear em você? Parar, talvez, de ser essa questão de ser paranoica, de apego, de querer sempre controlar tudo. E essa carta traz uma desconexão consigo mesmo e com a sua própria força, novamente trazendo a mesma questão sobre não reconhecimento do próprio valor. E inconscientemente você coloca na mão o poder do outro. Então, que nem aqui, né, ali na imagem, né? Ele coloca o que está no seu interior na mão do outro, ali, né? Ele coloca o seu interior na mão do outro para que o outro faça ele feliz. E eu não estou falando só de relacionamento, tá? Eu estou falando também de dinheiro, estou falando de chefe, de pai, de mãe. Por quê? Porque as pessoas elas têm a ilusão de que elas só vão ser felizes se tiver dinheiro ou se tiver uma boa casa ou se tiver tipo, culpa do meu chefe, de que eu tô triste, infeliz e estressado. A culpa é do seu chefe ou a culpa é sua porque você se permitiu ele te deixar assim?
Então, aqui é uma carta que ela traz isso, para que você não coloque mais o seu poder na mão do outro. O que o arquétipo do governante falou? Para você assumir as suas próprias responsabilidades e as rédeas da sua vida, certo? Então, não fique fantasiando e colocando expectativas para que o outro preencha o seu buraco. E comece você mesma a preencher o seu próprio buraco. E aqui é uma carta que ela fala sobre a dependência extrema e nociva, porque ao depositar a sua necessidade de segurança e de amor no outro, você projeta nele o próprio sentido da sua vida e, sem perceber, passa a acreditar que sua felicidade depende dele. Por que muitas pessoas, quando perdem o emprego, por exemplo, ficam depressivas e, enfim, perdem as estribeiras, não sabem mais o que fazer? Não estou nem falando de relacionamento, né? Porque elas colocam essa questão de, tipo, era tudo que eu sabia fazer. Em vez de procurar, né, outras formas e tudo mais. Então, entenda o que é que você está precisando preencher o seu vazio. Qual é o seu vazio interior e o que é que você precisa preencher. Aqui também é uma carta que pede para que você cure, então, o seu medo, a sua desconfiança e a sua paranoia. Lembrando também, ela também traz a questão do auto-ódio e de não reconhecer o próprio valor. Você passa a ser assombrado por um fantasma interno que constantemente está com medo de ser trocado por outra pessoa. E o seu maior temor é da traição. Então, falando profissionalmente, né? Você a todo momento está com medo de que te mandem embora. E a maior das vezes você acaba criando situações que nem existem e acabam até, tipo, acontecendo, né? Mas foi porque você criou essa situação. Então, o questionamento daqui é: o que de fato te preenche e qual buraco você está tentando tapar e qual é a sua necessidade real? Então, da 16, a gente volta lá para 4. E eu acho que eu vou finalizar aqui, porque senão. Então, a 4, olha que engraçada lá em cima do tiozinho. Ela fala sobre a cobiça, sobre se você quiser ser amado, tem que ser muito mais. E tá falando de você mesmo, tá? Essa pressão pelo ser perfeita demais. E também fala sobre preencher um vazio. Tanto é que aqui tá um copo aqui sem caindo da água, né? E esse carinha aqui, ó, se mexe a você querer sempre agradar todas as pessoas, né? Agradar as pessoas ao seu redor, carregando os outros, né? Nas costas ali. Então, o que a carta 4 traz pra gente? Que você está em um processo de ser amado exclusivamente a qualquer custo. É também o que a gente está falando antes sobre essa questão de colocar a felicidade na mão do outro. Só que isso é uma ferida da sua criança interior, que bate na sua infância. Ô, minha senhora, para de latir. Quando lá na sua infância você precisava ser perfeita demais, adequada demais, não podia incomodar, não podia, sabe, falar sobre o que você estava sentindo, o que estava acontecendo. Você tinha que ser perfeita, quietinha no seu campo, no seu canto, no seu ali, tá? E se você quisesse receber amor, você tinha que ser a melhor aluna da sala, ser a melhor pessoa. E aí, hoje em dia, você não consegue prosperar profissionalmente, por exemplo, porque você só vai, você tem na sua cabeça de que você só vai prosperar profissionalmente quando você for a melhor profissional daquela área, quando você for a melhor dentista.
Quando você for, sei lá, a melhor professora. Ou então, talvez aqui seja essa questão de você entender que você não precisa ser perfeita para prosperar. As coisas não precisam estar 100% em ordem para que você seja feliz no amor ou na sua família. As coisas podem ser imperfeitas e você ser feliz também, certo? E você vai receber amor tendo seus defeitos. Então, não se culpe tanto em querer ser uma pessoa. Sabe quando as pessoas vão visitar a sua casa e a sua casa tem que estar impecável? Nossa, tem que estar tudo lindo. Agora chegando o Natal, né? Eu tinha um ranço que minha mãe chegava no Natal, ela fazia a faxina do Natal, né? Porque a família vinha para cá, então ela limpava do teto ao chão, as paredes, a janela. Tipo, a gente tá tudo brilhando. Hoje em dia eu tenho pavor disso. Então, é como se ela precisasse mostrar para as pessoas que estava tudo limpo, tudo perfeito. Então, você não precisa disso, certo? Você pode ser você, você mesma. E não se cobrar tanto. E lá, quando você era criança, você era cobrada por uma perfeição, porque era o que os seus pais podiam te proporcionar naquele momento, né? Tipo, não fez mais que sua obrigação de tirar boas notas, né? Mas o que, que você queria como criança tirando boas notas? Era a atenção e o amor. E aí, quando eles falavam isso para você, você, tipo, se sentia que alguma coisa dentro de você acabava morrendo, sabe? E hoje em dia, você tenta agradar todas as pessoas ao seu redor para que você se sinta incluído e não sinta-se excluído, né? É uma carta também que traz a energia da raiva. E aí, para você interromper esse círculo, é preciso cortar o mal pela raiz. É como se você entendesse a sua necessidade que está por trás de tudo isso. É uma e se conectar mais consigo mesmo, e se nutrir mais, e nutrir a sua própria carência, e não fazendo com que o outro, ou com que uma viagem, ou um dinheiro, ou um trabalho, preencha esse seu interior, certo? E aí, para que você vá em direção daquilo que te preenche, é preciso de coragem para olhar para si mesmo. Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. E eu queria saber de vocês, estão bem? Muitos deu para entender? Ficou alguma dúvida? Muitos tapas, muitos. É... Deixa eu parar aqui a gravação.